Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje, depois de comentar a série O Mecanismo, da Netflix, eu vou falar um pouquinho sobre 7 Dias em Entebbe, que é o novo filme dirigido pelo José Padilha, que vocês conhecem não só do Mecanismo, mas do Tropa de Elite 1 e 2, do Ônibus 174, que é um documentário, e aquela refilmagem bem mais ou menos do Robocop que saiu alguns anos atrás. Esse 7 Dias em Entebbe, ele se passa no ano de 1976 e ele enfoca os terroristas palestinos que sequestraram um avião com franceses e israelenses e levaram para Entebbe, em Uganda, que na época estava sob o regime do ditador Idi Amin Dada, que vocês conhecem, por exemplo, por aquele filme O Último Rei da Escócia, com Forest Whitaker, que conferiu um Oscar a ele. E esse 7 Dias em Entebbe é curioso porque esse é um filme que eu gostei. E é um filme que, lá fora, ele tá sendo massacrado desde que ele foi exibido no Festival de Berlim, mas é um filme que eu não entendi muito bem porquê. Eu não acho que seja uma obra-prima, não é o melhor filme do José Padilha, mas é um filme bem eficiente dentro do que ele se propõe a ser. E a primeira coisa que me chamou muito a atenção nesses 7 Dias em Entebbe foi perceber como que o José Padilha, ao contrário do que ele fez em Um Mecanismo, ele consegue tratar os personagens não como heróis bondosos e vilões nefastos, mas como seres humanos, que são o que eles são. Tanto os sequestrados israelenses e franceses quanto os terroristas palestinos. Ele consegue transformar todos eles em personagens interessantes, claro, não só isso, mas além disso, personagens que você compreende quem eles são e por que eles fazem o que fazem, e você até consegue questionar o lado deles e você consegue entender angústias nesses personagens. Só o fato dos palestinos incluírem atores como o Rosamund Pike e o Daniel Bru já é algo que sugere que o filme não vai tratar eles necessariamente como a oposição ideológica completa do filme. E é interessante você perceber isso porque, embora o terrorismo seja, evidentemente, uma coisa bastante questionável e bastante que deve ser mantida à distância, o filme ele ainda consegue conferir novas nuances aos terroristas. Por exemplo, o Daniel Bru, a gente entende esse personagem, a gente entende quem ele é, a fragilidade dele, e a gente consegue perceber que ele não se sente bem praticando o que ele faz, e ele, em vários momentos, ele quase se identifica, quase como um nazista até. Ele vê o grupo dele praticando coisas horrorosas que colocam eles quase do mesmo ponto de maldade dos nazistas. E isso faz ele questionar constantemente o que ele está fazendo ali. Ele se recusa, por exemplo, a matar pessoas até que isso seja estritamente necessário, e a gente entende em vários momentos ele duvidando das próprias causas dele. A gente percebe que ele não é um terrorista dos mais potentes, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um discurso que deixa todo mundo dentro do avião completamente agoniado. Nesse sentido, o filme funciona bem, em conferir tridimensionalidade ao personagem do Daniel Bru, que algumas pessoas podem até reclamar que, mas ele é o santinho. Cara, mas primeiro que eu não acho que ele seja o santinho, ele faz coisas erradas o filme inteiro, e segundo que ele é um terrorista. Ou seja, o filme não tem como tratar ele como santinho nesse filme. E a Rosamund Pike, que é uma personagem que exala um pouquinho mais de virilidade e dureza do que o Daniel Bru, ela ainda assim é uma personagem que não se limita a ser uma vilã escrota do início ao fim. Lá pro terceiro ato do filme, existe um momento envolvendo ela e um telefone que você percebe que a personagem tem camadas, que ela não é uma personalidade apenas consumida pela maldade ou cega pelo fanatismo dela e esse tipo de coisa. É interessante você ver, por exemplo, o grupo de terroristas discutindo e encontrando discordâncias dentro deles próprios. Por exemplo, em certo momento, o Daniel Bru, ele acusa um parceiro dele de ser um capitalista, um burguês, esse tipo de coisa, encontrando até algumas incoerências nas atitudes que eles tomam. E do outro lado, a gente vê os personagens também duvidando bastante. A gente vê, por exemplo, o governo de Israel se abrindo a negociações com terroristas, que era uma coisa que eles, até então, eles negavam veementemente. Então, assim, o filme, ele é um filme, não é um filme de um lado ou de outro, não, ele consegue construir uma visão bem fragmentada, mas não fragmentada no sentido ruim, de mostrar. Eu também não vou dizer que o filme é imparcial, primeiro porque nenhum filme, nenhuma obra de arte jamais vai ser 100% idônea, e segundo porque, convenhamos, assim, logo na primeira cena do filme, a gente vê uma legenda dizendo que os terroristas da Palestina, eles foram ajudados por grupos de esquerda. Então você já vê ali um pouquinho daquele José Padilha não conseguindo se conter tanto assim. Mas isso é um pecadilho dentro de um filme que consegue, de novo, conferir complexidade a todos os personagens. E a montagem
montagem do Daniel Rezende, ela consegue saltar entre todos esses grupos de uma maneira bem organizada e bem orgânica. Você em momento algum sente que o filme está perdendo o controle dentro da narrativa ou da variedade de personagens e visões que o filme encontra. Inclusive existem algumas transições que são bem interessantes, como por exemplo, o personagem passando e arrastando uma cortina junto com ele para transitar de uma cena para outra, ou um carro passando e também puxando uma cortina consigo e tal. Assim, é um ou outro momento, mas que o Daniel Rezende consegue conferir fluidez e agilidade a uma história que poderia cair no marasmo com uma facilidade bem grande. Em termos de fotografia, o filme também é bem cuidadoso. O Lula Carvalho, ele sempre confere um tom meio esverdeado ao filme, que é bem bacana. Eu acho que aqui e ali se torna um pouquinho repetitivo, mas vá lá, funciona bem. E pra completar, eu acho que tanto a direção do Padilha quanto o roteiro conseguem encontrar uma espécie de fechamento de um ciclo, ou de um arco mesmo, tanto no início quanto no final do filme, passando pontualmente pelo meio. Por exemplo, existe uma personagem que nem tem tanta relevância assim na história, que é uma bailarina, uma dançarina, e ela vai praticando um número de dança com outros companheiros assim, e fracassando continuamente, e isso lá no final, isso serve meio que para encerrar um arco que começou lá atrás. E isso, junto com a cena do clímax do filme, que é uma cena, entre aspas, de ação, a montagem consegue concatenar muito bem esses dois momentos, tanto a apresentação da dança quanto a cena de ação, entre aspas, do final. Então é um filme muito bem organizado e muito elegante até, eu achei. Eu não entendo por que as pessoas desgostaram tanto assim do filme. Eu acho que em termos de ritmo ele funciona bem. Eu acho que existem alguns momentos onde o filme ele é sim um pouquinho artificial. Tem um diálogo, por exemplo, onde o Daniel Bru fala que nós não podemos ler os livros, nós precisamos nos tornar os livros. Então, tipo, é um outro diálogo um pouco mais artificial. E existem alguns momentos onde o filme ele se torna um pouquinho enfadonho, assim. Outro momento, por exemplo, que é um pouquinho forçado que o filme tem, lá pro final do filme, onde a gente vê uma personagem feminina cortando os cabelos como um símbolo da liberdade dela. Isso daí é uma coisa que o filme mostra de uma maneira meio artificial e meio ensaiada e meio óbvia demais. O filme ele tem alguns recursos meio óbvios demais, infelizmente. E eu acho que lá pra metade o filme ele tem uma barriga, eu acho, e é isso. Eu acho que ele não é um filme tão memorável assim. Mas, no geral, eu gostei sim desses 7 Dias em Entebbe. Ele é um filme que, de novo, do meio pro fim ele vai se tornando um pouco repetitivo e aqui e ali ele cai no brega. Mas, e eu não acho que ele seja um filme inesquecível, eu não acho que daqui a 10 anos esse filme vai virar um clássico nem nada assim. Mas é um filme que eu achei funcional, competente, tem alguns probleminhas, claro, mas eu gostei, de um modo geral, desses 7 Dias em Entebbe. Eu recomendo que vocês deem uma olhada para tirarem suas próprias conclusões. E deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. É isso, deixem o seu like aqui embaixo, inscrevam-se no canal, e é isso, um grande abraço e valeu!